Hoje a gente vai dar uma olhada de perto na construção de um argumento bem forte sobre o que seria a autoridade absoluta. A estrutura é bem interessante e vamos ver como ela é montada, passo a passo, a partir de uma pergunta central. E a pergunta é justamente essa. Ela é o coração de toda análise, sabe? A questão aqui não é sobre força bruta, mas sobre um tipo de comando tão intrínseco que até as forças mais selvagens da natureza parecem responder. É o ponto de partida que já estabelece um tom de espanto, convidando a gente a entender a natureza desse poder. Essa pergunta, bom, ela já aponta direto para o objetivo do material, sem rodeios. A meta é construir um raciocínio para apresentar Jesus como o detentor dessa autoridade suprema. É uma declaração e tanto, e a análise se propõe a sustentar isso com uma série de exemplos bem específicos. Então, o primeiro pilar desse argumento é o domínio sobre o mundo natural. O primeiro caso que a gente vai ver foca no poder sobre o caos, na sua forma mais pura, mais imprevisível. A forma como a história é contada é muito direta. Primeiro, o cenário de perigo, uma tempestade violenta que ameaça engolir tudo. Em seguida, a ação central, que não é uma luta, é uma ordem. Uma palavra dita para o vento e para o mar. E o resultado? Imediato. Uma calmaria profunda, instantânea. É uma transição do caos absoluto para a ordem perfeita, assim, num estalar de dedos. E é aqui que o material estabelece a primeira ideia-chave. A primeira dimensão dessa autoridade é o poder de comando sobre a própria criação. É a capacidade de ditar as regras para aquilo que, para nós, é a definição do incontrolável. Esse é o primeiro tijolo na construção do argumento. Mas a análise não para por aí. Ela avança para outro campo, um que também é super fundamental no nosso dia a dia: as limitações materiais. A gente sai do caos da tempestade e vai para o problema da falta. E olha só que interessante. A estrutura da narrativa aqui é bem parecida. E isso parece ser de propósito. Começa com um problemão que parece não ter solução. Uma multidão com fome e quase nada de comida. A ação, mais uma vez, é simples. E o resultado é, de novo, extraordinário. A transformação da insuficiência em uma abundância gigantesca. Com isso, o material define a segunda faceta dessa autoridade. Quer dizer, não é só sobre acalmar o que já existe, mas sobre criar o que não existe. É o poder de ir além das leis da economia e da matéria, de reescrever a realidade da oferta e da demanda. O argumento está ficando cada vez mais amplo. E agora, a análise apresenta o seu terceiro e talvez mais impactante exemplo. Depois de demonstrar poder sobre os elementos e sobre a matéria, o argumento vai mais fundo. Ele começa a questionar as próprias regras que governam nosso universo físico. Este exemplo é apresentado de um jeito quase minimalista. São só 2 passos. Primeiro, o cenário de isolamento, em alto mar. Segundo, uma ação que viola diretamente uma lei fundamental do nosso mundo. Não há uma explicação, só a descrição de um ato que desafia a lógica da gravidade. Essa é a definição final, o ponto máximo de autoridade no material. O poder de não só controlar os elementos dentro de um sistema, mas de agir fora do próprio sistema de regras físicas. É o ápice do argumento, sugerindo uma autoridade que transcende a própria estrutura da realidade material que a gente conhece. Bom, com esses 3 pilares estabelecidos, o material agora começa a juntar as peças. O que esses exemplos, quando a gente olha para eles em conjunto, realmente significam? Como eles se conectam para formar uma conclusão única? E esse resumo aqui no slide mostra a lógica do argumento de um jeito muito claro. Dá para ver uma progressão, né? Acalmar a tempestade é ter autoridade sobre os elementos. Multiplicar os pães, autoridade sobre a escassez. E andar sobre o mar, autoridade sobre as leis da física. É como se fosse uma escada de poder, indo do macro para o fundamental, construindo o caso de forma bem metódica. A partir de toda essa construção lógica, a gente chega na aplicação prática que o material propõe. A conclusão não é só um fato histórico, mas uma afirmação que continua valendo. A ideia de que essa autoridade toda se traduz num conceito mais amplo: ser senhor sobre o caos, em qualquer forma que ele se apresente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Depois de analisar a estrutura desse argumento, a questão final vai além dos exemplos. O que de fato significa ter autoridade sobre o caos? É uma ideia que nos convida a pensar sobre ordem, poder e controle, não apenas no mundo natural, mas talvez no universo complexo das nossas próprias vidas.